Vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos falar sobre a diferença de dislexia e deficiência intelectual. Existe uma diferença muito grande e muitas vezes ela é confundida por muitos profissionais. A criança, o adulto, quem tem dislexia tem uma dificuldade na conscientização fonológica e quem tem deficiência intelectual ele tem uma falha na consciência fonológica. Como já foi dito, antes, a pessoa que tem dislexia, ela tem um QI, um coeficiente intelectual abaixo de 70. E o dislexo, ele não tem esse problema do QI abaixo da média, ele é normal, Então tem essas duas diferenças. Então assim, eu quero que vocês acompanhem o slide específico dessa aula para a gente poder ver essas diferenças. Mas existem muitas coisas, muitas características que são muito parecidas entre a dislexia e a deficiência intelectual, que nós vamos começar agora a chamar de DI. Eles têm dificuldade de orientação espacial, os dois têm. Dificuldade na leitura, dificuldade na escrita, a velocidade para nomear é curta, é lenta, dificuldade na compreensão, eles têm dificuldade de característica neurolinguística, os dois têm essa dificuldade, por isso que muitas vezes é confundido por muitos profissionais, por isso que tem que ter uma equipe especializada para poder. Esse exame, normalmente quem faz do QI é a neuropsicóloga, e a psicóloga. Então assim, eles têm um atraso na aprendizagem. Então vamos lá fazer um leque, abrir o leque para a gente poder saber um pouco dessa diferença. A dislexia e o DI são termos muito usados de forma inadequadas. A dislexia, eles são, igual já falei anteriormente, são quadros diferentes. Algumas questões são parecidas, como já citei também. O aluno que tem o DI tem um funcionamento escolar abaixo do esperado. O dislexo, não. Mas assim, ele tem dificuldade, o DI, ele tem dificuldade na autonomia, em questões de adaptações, independência, locomoção, depende do nível, como também já foi estudado anteriormente. Na dislexia, o aluno, ele aprende normalmente, só que ele tem essa dificuldade, ele anda, ele não tem essa dificuldade das adaptações, de locomoção, de adaptação. Ele tem um prejuízo que é ligado especificamente à leitura e à escrita. Mas os dois têm prejuízos de questões acadêmicas. O DI, ele tem um vocabulário empobrecido, dificuldade de fala, dificuldade de transmitir uma mensagem completa. A fala, muitas vezes, é uma forma assim, enfatizada, o que não ocorre com o aluno disléxico. O aluno disléxico, ele pode fazer uma troca, ocorrer uma troca na fala, muitas vezes e um desenvolvimento na fala, ok? Mas ele não é tão expressivo como a criança, o aluno com DI. Outra coisa que é muito importante, o DI, eles têm uma dificuldade nas memórias imediatas, tanto auditiva quanto a memória visual. O dislexo, ele tem na memória auditiva. O DI, como já falei anteriormente, nós vamos repetir para ficar bem, frisado. Ele tem uma falha na conscientização fonológica. E o disléxico, ele tem uma dificuldade na conscientização fonológica. O diagnóstico do dislexia é um diagnóstico de exclusão. Então, primeiro se faz a investigação na questão do DI. Quando tem essa exclusão, que a criança não tem DI, já fez todos os exames, tudo, não tem o DI, aí parte para a investigação da dislexia, ok?
E orientações, né? Nós vamos frisar mais essas orientações no programa de dislexia. Mas assim, fazer uma avaliação direta, clara, sem dupla interpretação, reduzir o número de atividades, né? Principalmente pelo fato da atenção reduzida, que os dois têm. Trabalhar muito a questão de material concreto, trabalhar imagens, trabalhar um processo contínuo. Ah, Paula, é só uma prova. Na minha escola, a direção, a coordenação falou que é só uma prova. Não, que ele seja avaliado por trabalho, pelo desenvolvimento dentro de sala de aula, por dever de casa, e não só uma avaliação. Ok? Muito obrigada e até a próxima aula.